No mundo atual no qual nós vivemos, infelizmente, há muitas pessoas que estão mais interessadas em buscar a Deus pelo que Ele tem do que de fato pelo que Ele é. Glória a Deus. Mas eu glorifico ao nome do Senhor, porque Deus, Ele foi tão bom na minha vida. Ele tem colocado pessoas que têm compromisso com a sua obra. De fato, algumas pessoas que se pareciam ser crentes, tinham até aparência de crentes, mas não eram. Deus tirou dos meus caminhos e Ele colocou pessoas que têm compromisso com a verdade. Amém, Jesus. Esses dias eu estava refletindo e eu tenho o costume de compartilhar nas redes sociais algumas reflexões minhas. A reflexão que eu estava compartilhando com as pessoas é que ultimamente, de uns tempos para cá, muitos e muitos pregadores, pastores, ministros têm utilizado mais essas frases de efeito de que Deus vai te dar, Deus, Ele dá vitória, venha e receba a sua vitória. Então eu estava refletindo, eu acredito que Deus, Ele nos dá a vitória, Deus, Ele nos abençoa, recebemos algo de Deus, mas a nossa vida, a igreja, os pregadores, as pessoas que levam a palavra, elas não devem estar pautados 100% toda hora, focados como primordial essas frases de efeito. Porque o contexto histórico do Evangelho não é só de vitórias, bênçãos. O contexto da palavra de Deus, ele foi regado com o sangue dos santos. A base do cristianismo, a base da obra de Cristo, ela é feita através de lágrimas, sofrimentos e dores. Então, se você ouvir alguém só falando de bênçãos e de vitórias, pode sair fora, se afastar dessas pessoas, porque essas pessoas não estão pregando o Evangelho verdadeiro. O Evangelho verdadeiro de Cristo é sofrimento, é aflição. Você pode estar sendo perseguido, perseguida, sendo caluniado, passando o que for, mas você não olha para isso, você olha para Cristo e busca a presença de Deus. Muitos podem estar planejando fazer algo contra a sua vida, tentando o mal contra você, mas a sua resposta é com o bem, porque a Bíblia diz que nós devemos pagar o mal com o bem. Então vamos meditar na palavra do Senhor. Gostaria que você abrisse comigo no livro de Atos, capítulo de número 2 e o versículo de número 4. Todos acharam? Amém. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Tome o seu assento. Glória a Jesus. Livro de Atos. Eu sempre vou relatar que o livro de Atos é o livro que eu mais amo, que eu mais medito, que eu mais estudo, porque no começo da minha caminhada, há 21 anos atrás, eu me recordo que foi o primeiro livro que me foi pregado e o primeiro livro que eu comecei a dar meus primeiros passos. Comecei a ler os primeiros capítulos, aprendendo de uma maneira correta, porque hoje em dia muitos pregadores, pastores, estão preocupados em agradar as pessoas, estão mais preocupados em agradar com palavras belas do que transmitir o verdadeiro caminho. Muitas pessoas estão mais preocupadas em massagear o ego do ser humano do que levar a verdade. Elas ficam em cima do muro. Será que eu massageio o ego e permaneço com aquela pessoa? Ou eu falo a verdade, dou a quem doer, mesmo sabendo que aquela pessoa pode deixar os caminhos de Deus, sair da minha igreja? Então nós temos aqui um problema. A preocupação não é em falar a verdade, mas é em segurar as pessoas com palavras de mentiras. É verdade, Deus. Então glorifico a Deus porque quando a raiz verdadeira, que é a palavra de Deus, é colocada em nossos corações, quando nós deixamos o Espírito de Deus pregar aquilo que é verdadeiro, certamente aquilo permanece em nossas vidas. Aquele que aprendeu de fato a palavra de Deus, não há quem tire, não há quem desvie ele do caminho. Glória a Deus. É por isso que eu glorifico a Deus, e você deve glorificar comigo e agradecer por permanecer em um lugar onde há pessoas que levam a sério a verdade. Pessoas que não vão medir esforços para levar o Evangelho como ele é. Porque o que vale mais é você pregar a verdade. Escolha viver na verdade ou viver num mundo ilusório.
Escolha, está rodeado de várias pessoas que dão tapinha nas suas costas, que diz que a sua vida é um mar de rosas, você vai receber, que você é um vitorioso, nasceu para vencer. Ou escolha a verdade, que diz que o caminho, a porta é estreito. Oh, aleluia. Para chegar na presença de Deus, para ter uma presença real, para dizer que é cheio do Espírito, é necessário requisitos. É necessário estar pautado, a vida pautada em algumas coisas que a Bíblia exige. Então o tema dessa pregação, o tema que foi escolhido, foi um tema que há muito tempo já foi abandonado. Muitos temas são: a vitória vem receber a sua vitória, campanha das portas abertas. Dificilmente você ouve essa palavra arrebatamento, abandono o pecado. Dificilmente você vê uma campanha onde coloca o Espírito Santo de Deus como o principal. Ou seja, você vê muitas campanhas onde se preocupam com o material, mas você não vê mais como antigamente, campanhas que se preocupam com o espiritual. Então nessa noite, baseado nesse tema, eu quero falar sobre 3 coisas. Eu quero falar sobre mudança comportamental, mudança física e espiritual. Glória a Deus. O livro de Atos, no capítulo 1, ele nos relata sobre a ascensão de Cristo. Jesus, durante 3 anos, ele trouxe o reino de Deus para as pessoas. As pessoas que pecavam, como aquela prostituta que estava prestes a morrer, ela pediu perdão para Jesus. Jesus falou: onde estão teus acusadores, aqueles que iam te matar? Os teus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. Veja que Deus, ele alerta aquela mulher, e aquele alerta vai perpetuar para a igreja. Porque Jesus, ele perdoa os nossos pecados. Só que há uma diferença daqueles nós que pecamos e daqueles que gostam de brincar com o pecado. Verdade, Deus. Porque quando alguém brinca com o pecado, é o mesmo que ele dizer: Espírito Santo, se afaste de mim, eu não te quero perto de mim. Eita, Deus. É a mesma coisa de abraçar o mundo carnal e desprezar o mundo espiritual. Por isso, nós devemos colocar em primeiro lugar a nossa vida espiritual. Antes de nos preocuparmos com o emprego, nos preocuparmos com casa, carro, com a nossa vida física, nós devemos estar 24 horas pensando na nossa vida espiritual. Certamente, se você for dar uma analisada no geral, você vê muitas pessoas profetizando. E as profecias dessas pessoas sempre eis que Deus vai te colocar em lugares de destaque. Eis que Deus, ele vai abrir uma porta. Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Deus vai fazer isso, seus inimigos vão se prostrar diante de você. Dificilmente, cada dia mais está escasso de você ver alguém usar para repreender, para corrigir. Eu glorifico a Deus, porque eu sei que Deus me ama. Você deve pensar o mesmo. Sabe por que Deus te ama? Porque quando Deus usa alguém, o pastor, quando Deus usa o pastor Orlando, usa a pastora Selma, usa um de vocês para corrigir, você pode ter certeza que o amor de Deus está sobre você. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. É bíblico, está na palavra. Quando há correção, quando Deus nos coloca no seu caminho, mesmo que a sua correção doa, machuque aqui nosso ego, isso é o amor de Deus. Você nunca vai ver uma mãe ou um pai que realmente quer o bem para os seus filhos, deixando ele viver de qualquer maneira, de qualquer jeito. Toda família que preza, que carrega os valores, os princípios, nunca vão aceitar que os filhos vivam de qualquer jeito. Sempre vão corrigir. Então, quando a correção de Deus vir, a gente aguenta e glorifica Ele, porque nós sabemos que isso é o amor de Deus sobre nós. Então, o que nós vemos hoje é muitas pessoas buscando aquilo que agrada o seu ego, que vai fazer bem aparentemente naquele momento para as suas vidas. Mas não dão ouvidos àquilo que Deus tem. E no capítulo 1, depois que Jesus subiu aos céus, Ele deixou uma instrução. Ele preparou os discípulos. E quando você vai lendo esse capítulo, todo esse contexto, você vai encontrar Pedro, que outrora ele negou Jesus, era um homem ignorante. Você vai encontrar Pedro com as mulheres em oração, buscando. É como foi falado aqui. As pessoas têm tempo para tudo, menos para ter o seu momento com Deus. Você vê muitos desprezando o seu momento principal, que é se achegar diante de Deus.
Você vê hoje em dia as pessoas correndo para as redes sociais para contar os seus problemas, desabafar. Eu digo isso porque eu já fui assim. Aleluia. Ora, o Espírito Santo de Deus está com os ouvidos atentos para ouvir as nossas queixas, aquilo que nós temos para falar, mas não, preferimos falar para os outros. Aí os outros, ao invés de trazer uma palavra para nos ajudar, eles começam a espalhar os nossos problemas, as pessoas começam a zombar de nós. Então nessa noite, entenda, para ter um compromisso real com Deus, é necessário se achegar com Ele para ouvir as suas instruções. Todo soldado, antes de ir para a guerra, ele ouve o general, ele ouve as instruções, ele não sai de qualquer jeito. E no reino de Deus é a mesma coisa. Então eles estavam preparados. Imagina, no capítulo 2, quando se cumpre a profecia do profeta Joel, lá no livro de Joel, capítulo 2, no versículo 28, que diz que nos últimos dias derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Essa profecia se cumpre no capítulo 2. Agora imagina se Pedro, as mulheres, os discípulos estivessem de bobeira, não estivessem ligados, atentos para essa grande manifestação da presença de Deus. Se estivessem batendo papo, priorizando a sua carne, a sua vontade, será que o Espírito Santo de Deus ia manifestar a sua presença? É óbvio que não. Deus, ele tem disciplina, igreja. Tudo está no controle do nosso Senhor. Então eles estavam ligados. E o que está acontecendo hoje? Muitas pessoas estão mais ligadas em esperar algo material que vem. E Deus tem para nos abençoar. Deus pode nos abençoar. Mas o que Ele está mais interessado é em cuidar do nosso caráter. Nós estamos vivendo uma geração que ela pensa que precisa de coisas materiais. Então elas acordam todos os dias cedo, fazem propósitos, participam de campanhas, buscam incessantemente para conquistar coisas. Mas nós não estamos precisando de imediato de coisas, irmãos. Nós estamos precisando de um tratamento espiritual de Deus. Nós estamos precisando de um tratamento na alma. Tem pessoas que estão buscando coisas que vão cuidar, que vão abastecer o seu físico, a sua carne, mas estão esquecendo que lá dentro elas precisam de uma cura, elas precisam de uma mudança. Porque quando o Espírito de Deus desceu sobre aquelas pessoas que estavam reunidas num só propósito, houve uma mudança de vida. Nicodemos foi se encontrar com Jesus de noite. Ali aconteceu uma coisa que nós podemos assemelhar com a descida do Espírito. Porque um homem entendido, conhecedor da palavra, um doutor da lei, ele não conseguiu entender uma coisa tão simples que Jesus falou. Porque Jesus falou que quem não nascesse da água nem do Espírito não poderia herdar o reino de Deus. Jesus, aleluia. Jesus quis dizer, olha, a velha criatura tem que morrer e tem que nascer uma nova criatura. Aí o homem que é estudado, conhecedor, ele não consegue entender, ele chega a falar uma coisa absurda, dizer, como eu, sendo homem velho, vou retornar ao ventre da minha mãe? É uma coisa sem nexo, um cara tão conhecedor falar uma coisa dessa. Mas por quê? Porque ele não estava ligado no reino espiritual. Porque quem não recebe o Espírito não é nascido de Deus. Porque quem é nascido de Deus, ele deixa a velha criatura. O Espírito Santo de Deus não habita numa velha criatura. Mas eu devo dizer para você que ele vai pegar essa casa velha, ele vai mudar ela, ele vai transformar ela, ele vai fazer uma casa nova. Você quer ver um sinal dessa mudança? Se você fazer uma comparação de Pedro antes do derramamento do Espírito e Pedro depois, você vai notar essa diferença. Mas quando ele foi cheio do Espírito, igreja, a sua primeira pregação foi mais de 3.000 almas que se renderam para Cristo. A gente já fica feliz, vai para casa feliz quando a gente vê uma pessoa entregando a vida. Imagina 3.000 simultaneamente, uma atrás da outra. Mas isso foi uma mudança na sua forma de pregar, porque pregava na direção do Espírito. Mas também houve uma mudança comportamental. O seu comportamento mudou. Já não era mais aquele velho Pedro ignorante, aquele velho Pedro que precisava tirar uma espada para tentar defender o seu mestre. Mas depois que Pedro foi cheio do Espírito, depois dessa descida, houve uma mudança comportamental. Aleluia. Quando a presença de Deus, quando o Espírito Santo desce sobre alguém, esse alguém muda o seu comportamento.
Ele muda as suas atitudes. Se ele mentia, ele não vai mentir mais. Se ele adulterava, ele não vai mais adulterar. Ele vai sentir nojo dessa vida nojenta. Se ele caluniava, falava mal dos outros, aquele crente fofoqueiro que não pode ver uma conversa, que quer minar dentro da igreja para causar divisão, quando o Espírito Santo de Deus chega, essa vida muda. Não tem como você ser cheio do Espírito e permanecer com os mesmos vícios. A gente pode errar, pode falhar, pode pecar, porque somos falhos. Mas é uma diferença muito grande de brincar com o pecado, viver no pecado, viver pecando. Então, quando o Espírito Santo de Deus, a primeira coisa que acontece é uma mudança comportamental. Ele muda. E ele não precisa se preocupar em mostrar essa mudança. As pessoas vão ver no seu olhar, no seu falar, no seu agir. Você já viu aquelas pessoas escandalosas que quando vai falar parece que está falando com a multidão? E só palavra torpe, só palavra que sinceramente não edifica em nada. Quando o Espírito Santo de Deus vem, muda totalmente. É um giro de 360 graus, igreja. É uma mudança comportamental. É o comportamento. Se ela se preocupa só com ela, antes da descida do Espírito, ela agora passa a se preocupar mais com o próximo, com o seu irmão. Ele se torna insensível. Quando ele vê alguém necessitado, se ele não tiver condição de ajudar ali, ele dobra o joelho e ora para aquela alma. Não existe mais aquele individualismo, aquela ambição de se preocupar só consigo mesmo. Porque esse lugar era para ter fechado faz tempo. Se não tivesse pessoas de pulso firme, que tivessem compromisso com Deus, Deus está falando aqui. Era para ter sido fechada faz tempo. Se fosse qualquer um, se não fosse realmente alguém que tivesse um compromisso e tivesse o Espírito Santo. Então imagina o sacrifício que é a dedicação. E isso, igreja, poucos têm. Porque muitos estão se dedicando para ver o seu caixa cheio, para ver o seu bolso cheio. Foi como o pastor Lando falou. Tem pregadores que começaram lá embaixo, pregavam em várias igrejas, não importava se era igreja com 5 pessoas. Depois que o nome começou a ecoar, começou a pregar em várias igrejas, o camarada ficou soberbo. Aí tem duas coisas. Primeira, o Espírito Santo de Deus veio, estava na vida daquela pessoa, e a soberba dela expulsou o Espírito, e ela passou a viver de acordo com o seu ego. Aí ela leva uma palavra que massageia o ego, as pessoas gostam, e ali aparentemente para quem está vivendo num mundo que não é espiritual, vai achar que é a manifestação de Deus. Mas para quem está no Espírito, vai enxergar e ver que isso ali é apenas um teatro. Ou pode ter acontecido outra coisa. Da não manifestação do Espírito, da manifestação de um espírito enganoso. Porque isso acontece. Lembra que as Escrituras dizem que o diabo é capaz de se vestir como o quê? Se passasse como ovelha para enganar quem? Os filhos de Deus. Aquela pessoa nunca teve a presença de Deus, mas teve um espírito do engano. Então, quando há uma manifestação do Espírito, há também uma mudança comportamental. Aleluia, Jesus. E depois disso, queridos, há uma mudança física. O que eu quero dizer com isso, mudança física? É que muitas pessoas, quando se convertem, elas acham que pode andar de qualquer jeito, se vestir de qualquer jeito. Os homens acham que pode exibir os seus corpos musculosos. Não conseguem entender que isso atrai a sensualidade. Muitas mulheres esquecem que o seu corpo é templo do Espírito e se veste de qualquer maneira. Não que uma calça é errado, não. O que eu quero dizer é a maneira, a intenção. Atrair a sensualidade. Então há uma mudança também física. A aparência da pessoa muda. Então essa manifestação do Espírito, ela de fato mostra quem é os de Deus. Quem são os de Deus?